A oração que desafia Satanás. Os três aspectos da oração. Nossa oração possui três aspectos: nós mesmos, o Deus a quem oramos, nosso inimigo, Satanás. Toda oração verdadeira possui três aspectos. Quando oramos, naturalmente o fazemos por nosso próprio bem-estar. Temos necessidades, desejos e expectativas e então oramos por eles. Oramos a fim de suprir nossos pedidos. Mesmo assim, na oração verdadeira não devíamos simplesmente pedir as coisas relacionadas com o nosso próprio bem-estar. Devemos também orar para a glória de Deus e para que o céu governe a terra. Embora as respostas às nossas orações nos tragam benefícios, a realidade do reino espiritual mostra da mesma forma que o Senhor obtém glória e que sua vontade é feita. Resposta à oração dá ao Senhor muita glória, pois revela a grandeza excelente do seu amor e poder ao atender ao pedido de seus filhos. Também indica que sua vontade seja feita. Não precisamos examinar isso com detalhes, pois todos os filhos do Senhor que têm alguma experiência na oração conhecem a relação entre estes seus dois aspectos. Mas o que gostaríamos de lembrar aos crentes de hoje é o fato de que, se na oração atentarmos para esses dois aspectos somente, Deus e o homem, nossa oração é ainda imperfeita. Embora possa ser bastante eficaz, entretanto, existe derrota, porque ainda não dominamos o verdadeiro significado da oração. Sem dúvida, todos os crentes espirituais estão conscientes da relação absoluta entre a oração, a glória e a vontade de Deus. A oração não visa apenas ao nosso próprio bem. Ainda assim, tal conhecimento é incompleto. Devemos também notar o terceiro aspecto, que enquanto oramos ao Senhor, o que pedimos, o que Deus promete, inexoravelmente ferirão o inimigo. Sabemos que o regente do universo é Deus. Não obstante, Satanás é chamado de o príncipe deste mundo. João capítulo 14, versículo 30. Pois que o mundo todo jaz no maligno. 1 João capítulo 5, versículo 19. Assim, vemos que há duas forças diametralmente opostas neste mundo, cada uma procurando vencer a outra. É verdade que Deus tem a vitória final. Entretanto, nesta era antes do reino milenar, Satanás continua a usurpar poder neste mundo para opor-se à obra, à vontade e os interesses de Deus. Nós que somos filhos de Deus pertencemos a Ele. Se ganharmos qualquer coisa sob sua mão, naturalmente significará que seu inimigo sofrerá a perda. A soma de ganho que temos é a quantia vontade de Deus realizada, é por sua vez a soma a perda sofrida por Satanás. Uma vez que pertencemos a Deus, Satanás procura afligir-nos ou suprimir-nos e não deixar que nos firmemos. Este é seu objetivo. Embora tal meta possa não ser alcançada, porque podemos chegar ao trono da graça pelo precioso sangue de nosso Senhor Jesus, pedindo a proteção e o cuidado de Deus. À medida que Deus ouve nossa oração, o plano de Satanás é definitivamente derrotado. Ao responder nossa oração, Deus subverte a vontade maligna de Satanás e, consequentemente, este não pode maltratar-nos segundo este esquema. Tudo o que ganhamos em oração é perda do inimigo, de modo que nosso ganho e a glória do Senhor estão em proporção inversa à perda de Satanás. Um ganha, outro perde. Um perde, outro ganha. À vista disso, em nossa oração, não devíamos considerar somente nosso bem-estar e a glória e a vontade de Deus, mas também observar o terceiro aspecto, o que pertence ao inimigo, Satanás. A oração que não leva em consideração os três aspectos é superficial, de pequeno valor e pouco realiza. Não temos necessidade de falar acerca das orações superficiais. Não faz sentido e não procedem do coração, pois não têm efeito algum sobre qualquer dos três aspectos da oração. No caso de um cristão carnal, até mesmo sua oração sensível enfatiza somente o aspecto de seu próprio bem-estar.
Seu motivo na oração é beneficiar-se a si mesmo. O que tem em mente é apenas suas próprias necessidades e desejos. Se tão somente puder fazer com que o Senhor responda à sua oração e lhe conceda o que seu coração deseja, então está satisfeito. Não reconhece que existe tal coisa como a vontade de Deus, nem está cônscio do que seja a glória de Deus. E é claro que não tem a menor ideia a respeito do aspecto da presença de Satanás. Mas nem todos os crentes são carnais. Agradecemos ao Senhor e louvamo-lo porque muitos dentre seus filhos são espirituais. Quando oram, seu propósito não é egoísta, de tal forma que fiquem satisfeitos se o Senhor tão somente responder à sua oração, suprindo-lhes as necessidades pessoais. Também dão grande atenção à glória e à vontade de Deus. Esperam que Ele lhes responda a oração, não porque desejam conseguir algo para si mesmos, mas porque Deus será glorificado na resposta à sua oração. Ao orar, não insistem em receber aquilo pelo que oram, porque têm cuidado somente da vontade de Deus. Quanto a essa vontade, não há questão em saber se o Senhor se agrada em conceder sua petição, mas se a resposta à oração não entrará em conflito com a vontade da obra, do governo e do plano de Deus. Dá-se atenção somente à oração em si mesmo, mas também ao relacionamento de tal oração com a perspectiva ampla da obra do Senhor. Portanto, sua oração cobre os dois aspectos, Deus e homem. Entretanto, muitos poucos cristãos consideram o terceiro aspecto, o de Satanás em sua oração. O objetivo da oração verdadeira toca não somente o ganho pessoal, às vezes nem se pensa neste aspecto, mas também a glória de Deus e a perda do inimigo. Não considerem que seu próprio bem-estar seja de importância maior. Em vez disto, consideram suas orações altamente eficazes se fizer que Satanás perca e que Deus seja glorificado. O que procuram em oração é a perda do inimigo. Sua visão não está restrita ao seu ambiente imediato, mas tem como perspectiva a obra de Deus e sua vontade no mundo inteiro. Deixe-me acrescentar que, com isso, não quero sugerir que somente levem em consideração os aspectos de Deus e Satanás e esqueçam inteiramente do aspecto pessoal da oração. De fato, quando a vontade de Deus é feita e Satanás sofre perda, essas pessoas inexoravelmente terão benefícios. O progresso espiritual do santo pode, portanto, ser julgado pela ênfase dada em sua oração. A parábola de Lucas 18. Na parábola registrada em Lucas 18, capítulo 18, versículo do 1 ao 8, nosso Senhor Jesus abrange os três aspectos da oração sobre os quais estamos falando. Com relação a isto, note, por favor, que encontramos menção de três pessoas na parábola, a saber, o juiz, a viúva e o adversário. O juiz, de um modo negativo, representa a Deus. A viúva representa a igreja de hoje, ou os cristãos fiéis, enquanto o adversário representa nosso inimigo, o diabo. Quando explicamos esta parábola, muitas vezes damos atenção somente à relação entre o juiz e a viúva. Notamos que o juiz, que não teme a Deus nem respeita aos homens, finalmente decide o caso da viúva por causa de sua petição incessante. E concluímos que, uma vez que nosso Deus não é como este juiz iníquo, por certo nos atenderá rapidamente se orarmos. Ora, isto é quase tudo o que explicamos com respeito a esta parábola. Mas muitos de nós estamos inconscientes do fato de estarmos negligenciando outra pessoa importante da parábola. Vejamos que, se não houvesse o adversário, esta viúva não teria necessidade de comparecer perante o juiz. Porém, é levada a procurar o juiz porque está sendo oprimida pelo adversário. Especialmente quando consideramos suas palavras ao juiz, não podemos deixar de reconhecer o lugar que o adversário tem nessa história. Para ser breve, as Escrituras meramente registram essas poucas palavras: julga minha causa contra o meu adversário. Mas esta curta sentença contém muito. Não representa ela uma situação agonizante?
Ao pedir justiça, revela que houve erros cometidos. De onde vêm tais erros e tais ofensas? Procedem da opressão do adversário. E assim, descobre-se a profunda inimizade que existe entre ele e a viúva. Fala também do severo sofrimento que esta viúva tem passado nas mãos do adversário. O que reclama perante o juiz deve ser indubitavelmente uma recapitulação de suas experiências passadas e sua situação atual. E ela pede que o juiz julgue os atos errados cometidos contra ela e que lhe faça justiça. Em certo sentido, este adversário é a figura central da parábola. Sem ele não haveria perturbação da viúva e então ela não compareceria perante o juiz. Estaria muito comodamente vivendo em paz. Sem dúvida, não havendo adversário, não haveria nem história nem parábola, pois o que ocasiona todos os problemas é esse adversário. Ele é o instigador de todas as confusões e aflições. E assim deve ser o foco de nossa atenção enquanto examinamos os 3 personagens desta parábola um a um. O juiz. Este juiz é a única autoridade numa determinada cidade. Governa-se inteiramente. Em certo sentido, esta é uma figura do poder e autoridade de Deus. Embora no presente Satanás reine temporariamente sobre o mundo, ele é somente um usurpador que ocupou o mundo pela força. Quando o Senhor Jesus morreu na cruz, lançou fora o príncipe deste mundo. Em sua morte, ele despojou os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Colossenses capítulo 2, versículo 15. Embora o mundo ainda esteja no maligno, é totalmente ilegal. E Deus já determinou um dia quando o reino será retomado e seu filho será o rei deste mundo por 1000 anos, e daí para frente, então para a eternidade. Mas antes que este tempo chegue, Deus somente permite que Satanás permaneça ativo, enquanto Deus mesmo detém as rédeas do governo deste mundo. Satanás pode governar sobre tudo o que pertence a si mesmo, e pode até perseguir todos os que pertencem a Deus. Entretanto, tudo isso é só por pouco tempo, e mesmo neste curto período, Satanás está inteiramente restrito por Deus. Ele pode perturbar os santos, mas somente dentro de certos limites. A parte do que Deus permite, o inimigo não tem autoridade alguma. Podemos perceber isso claramente na história de Jó. Assim como este juiz governa uma cidade inteira, também Deus reina sobre o mundo todo. E assim, como é altamente impróprio que as pessoas que estejam sob a jurisdição de um juiz perturbem os outros, dessa forma, tornando-se adversários, também é extraordinário, até mesmo monstruoso, que Satanás, que está sob o governo de Deus, persiga os santos. O caráter deste juiz é revelado por suas próprias palavras. Bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Deve ser uma pessoa verdadeiramente imoral, pois não tem respeito por Deus nem pelos homens. Mas por causa das vindas incessantes da viúva pedindo justiça, ele fica tão perturbado e cansado de suas petições que finalmente lhe concede vingança. O Senhor Jesus emprega esse juízo em termos negativos para sublinhar a bondade de Deus, pois Deus não é igual ao juiz iníquo da parábola. Pelo contrário, Ele é nosso Pai gracioso e nos protege, como Ele gosta de dar-nos as melhores coisas, e não é como o juiz da parábola que não se relaciona com a viúva. Ora, se um juiz como o da parábola está disposto a julgar a causa da viúva para livrar-se de sua incessante importunação, quanto mais Deus, que é todo virtude e bondade e que se relaciona tão intimamente conosco, julgará a causa de seus filhos que orem a Ele incessantemente. Se um juiz imoral julga a causa de uma mulher por seu contínuo clamor, não operará Deus por seu próprio povo? O motivo de a viúva finalmente obter o consentimento do juiz de julgar sua causa deve ser encontrado em sua petição incessante. Ela não pode ter esperança no próprio juiz, pois sabe que ele é imoral e sem virtude. Entretanto,
devemos reconhecer que a resposta à oração a Deus não vem somente por causa de nosso orar sem cessar, o que em si mesmo deve ser suficiente para obter o que pedimos, mas também por causa da bondade de Deus. É por isso que o Senhor Jesus termina a parábola dizendo: não fará Deus justiça aos seus escolhidos? Essas palavras, não fará Deus, implicam uma comparação. Assim como a viúva depende inteiramente de sua petição incessante como meio de conseguir o que pede, não recebemos também o que pedimos por causa de nossa oração constante a Deus e por causa da sua bondade? A viúva. A viúva não tem a quem recorrer. A própria palavra viúva trai o fato de seu isolamento. O marido de quem ela sempre dependeu está morto. Agora está viúva. Ela verdadeiramente serve como um tipo para nós, os cristãos no mundo. Nosso Senhor Jesus subiu aos céus, de modo que, falando simplesmente do ponto de vista físico, os cristãos estão sem amparo como qualquer viúva. O ensinamento de Mateus 5 revela as condições dolorosas dos cristãos. Devemos ser os mais mansos de todos e não devemos oferecer resistência de qualquer tipo. E, portanto, sofremos perseguição e até humilhação em todos os lugares. O Senhor Jesus e seus apóstolos nunca instruíram os crentes a procurar poder e posição neste mundo. Em vez disso, ensina-nos a ser humildes e mansos, aceitando o desprezo e a perturbação deste mundo e recusando-nos a reivindicar qualquer coisa segundo o direito ou a lei. Tal é a posição dos cristãos e o caminho que nosso Senhor mesmo delineou para nós. Da mesma forma que o Filho de Deus deve morrer na cruz sem nenhuma resistência ou murmuração, podem seus discípulos esperar tratamento melhor da parte do mundo? À vista de tudo isso, viúva é deveras uma boa ilustração de nós, os cristãos, nesta era. O adversário. Assim como a viúva tem seu adversário, também nós, os cristãos, temos o nosso. O nosso adversário é Satanás, pois o significado da palavra Satanás é adversário, que significa um inimigo, o diabo, vosso adversário. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. Devemos, portanto, reconhecer claramente quem é nosso inimigo. Saberemos assim como nos achegar ao nosso juiz, que é o nosso Deus, e acusar nosso inimigo. Se desejarmos examinar a raiz do motivo da inimizade que existe entre nós e o diabo, descobriremos que por trás dela jaz uma longa história. Em termos simples, essa inimizade começou no jardim do Éden, depois da queda do homem, disse Deus: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Gênesis capítulo 3, versículo 15. Por haver o diabo fendo a nós, os seres humanos, Deus colocou inimizade em nossos corações e também no coração de Satanás. Sabemos que a semente da mulher, mencionada aqui em Gênesis, refere-se ao Senhor Jesus Cristo. Ele e o diabo estão em inimizade eterna. Isto é algo que o próprio Deus determinou. Nós que cremos no Senhor Jesus estamos do lado do Senhor. Portanto, não podemos deixar de reconhecer que o inimigo do Senhor é também o nosso inimigo. Da mesma forma, Satanás, o inimigo de nosso Senhor, não nos deixará de lado facilmente, nem deixará de se opor a nós. Considera o Senhor Jesus seu inimigo, de modo que não tem outra alternativa senão considerar os discípulos do Senhor como seus inimigos também. Mas os que não creram no Senhor Jesus são os filhos do diabo. João capítulo 8, versículo 44. E naturalmente o diabo ama os seus. Entretanto, cremos no Senhor Jesus e estamos unidos com ele. E corremos, pois, no ódio do diabo por causa do seu ódio ao nosso Senhor. Tal inimizade se aprofunda dia a dia. Uma vez que o inimigo é tão forte e nós somos tão pobres e desamparados como a viúva da parábola, ele usa todos os seus poderes para oprimir-nos, causando-nos grande perda.
Temos sofrido tanto em suas mãos que, por mais que façamos, não enfatizamos o suficiente o quanto os cristãos hoje são perturbados pelo diabo. E se estes erros não forem vingados, sofreremos perda permanente. Pena é que muitos dos filhos de Deus ainda estão inconscientes da opressão de Satanás. Da mesma forma que o adversário maltratou a viúva, assim também o diabo hoje maltrata a nós, os crentes. Quem sabe o quanto já sofremos em suas mãos? É claro que, ao nos perseguir, ele não se manifesta nem age diretamente. Todas as suas obras são feitas mediante pessoas ou coisas. Ele não faz questão de aparecer. Pelo contrário, instiga pessoas a agirem por ele enquanto ele dirige em secreto. Da mesma forma que o diabo se disfarçou em serpente para seu primeiro trabalho, assim também se disfarça toda vez que opera hoje. Por causa do disfarce, os filhos de Deus muitas vezes não conseguem reconhecer seu verdadeiro inimigo. Às vezes, ele enfraquece os corpos dos crentes, causando doença e dor. Atos capítulo 10, versículo 38. E os crentes podem pensar que seu estado de saúde se deve a problemas de higiene ou de fadiga, sem compreender que o diabo está operando nos bastidores, quando os cristãos sofrem em suas mãos neste respeito somente. Às vezes, o inimigo incita pessoas a perseguir os crentes, Apocalipse 10, 2, sendo, portanto, atacados por sua comunidade, amigos e membros da família. Pensam, porém, que isto é devido ao ódio que as pessoas têm para com o Senhor. O que não percebem é que o diabo realmente instiga os ataques. Às vezes, o maligno opera no meio ambiente, envolvendo os crentes em dureza e perigos. Frequentemente, ele cria mal-entendido entre os cristãos, de modo a separar os amigos mais queridos e causar muita dor de coração e lágrimas. Às vezes o inimigo corta os suprimentos de bens materiais dos crentes, reduzindo-os à penúria e até mesmo a morrer de fome. Outras vezes, eles lhe oprimem o espírito e fazem sentirem-se deprimidos, inquietos e sem objetivos. Ou pode afligir a vontade dos crentes, fazendo com que percam o poder da livre escolha e desta forma não sabem o que fazer. Ou injeta temor irracional nos corações dos crentes, ou Satanás amontoa as coisas sobre eles para fazê-los cansar sobremaneira, ou lhes tira o sono para esgotá-los, ou instila pensamentos impuros ou confusos em suas mentes para lhes enfraquecer a resistência, ou apresenta-se como um anjo de luz para enganar e desviar os crentes. É impossível esgotar a lista das do diabo. Em breve, o inimigo criará qualquer coisa que faça com que os crentes sofram espiritual ou fisicamente, que os faça cair em pedaços ou sofrer perdas e danos. Infelizmente, muitos dos filhos de Deus não têm consciência das obras de Satanás quando sofrem em suas mãos. Tudo o que lhes acontece atribuem ao natural, ao acidental e ao humano, não discernindo que em muitas ocorrências naturais reside o sobrenatural satânico, como em muitos episódios acidentais reside o enredo diabólico, e como em muitas lides humanas estão envolvidas as manobras malignas do inimigo. Identificar o inimigo. A coisa mais importante que temos pela frente é identificar o inimigo. Devemos ter a certeza de quem é o nosso adversário, quem é que nos causa tanto sofrimento. Quão frequentemente pensamos que nossos sofrimentos vêm dos homens. A Bíblia nos diz que a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Efésios capítulo 6, versículo 12. Por isso, toda vez que sofremos pelas mãos dos homens, precisamos lembrar que por trás da carne e sangue, Satanás e seus poderes das trevas podem muito bem estar lá dirigindo tudo. Devemos ter a visão espiritual necessária para discernir entre a obra de Deus e a manobra de Satanás. Devemos distinguir o que é natural do sobrenatural.
devemos exercitar nossa vida interior de modo a conseguir o conhecimento do reino espiritual para que nenhuma das obras ocultas de Satanás possa escapar à nossa observação. Tal sendo o caso, não devemos nós reconhecer que o que geralmente consideramos acontecimentos incidentais e naturais possam envolver as obras do inimigo nos bastidores? É fácil ver que Satanás realmente está tentando frustrar-nos a todo instante e oprimir-nos em todas as coisas. Que pena havermos sofrido tanto da mão dele no passado, sem saber que era ele quem nos fazia sofrer. Agora, parte da nossa obra mais urgente hoje é gerar um coração de ódio para com Satanás por causa de sua crueldade. Não precisamos temer que nossa amizade com Satanás se torne demasiadamente profunda. Antes de haver a possibilidade de nossa vitória, devemos manter em nosso coração uma atitude hostil para com ele, não mais dispostos a submeter-nos à sua pressão. Devemos compreender que o que temos sofrido nas mãos de Satanás é real e deve ser vingado. Ele não tem direito de nos perturbar, mas o faz. Isto é deveras injustiça, perturbação que não pode ficar sem ser vingado. Clamor por vingança. Ora, depois de a viúva ter sofrido tanto, vem ao juiz suplicando justiça. Isto é algo que devemos aprender a fazer. Não vamos a juízes terrenos, implorando que hajam o nosso favor. Não. Pedimos a nosso juiz, que não é outro senão nosso Deus e Pai que estás nos céus. As armas de nossa batalha não são da carne. Coríntios capítulo 10, versículo 4. Portanto, não empregaremos nenhum meio terreno ou carnal contra os instrumentos, a carne e sangue utilizados por Satanás. Muito pelo contrário, em vez de mostrar impaciência, raiva ou mesmo hostilidade para com eles, devemos ter piedade deles, porque são somente instrumentos de Satanás. Percebemos que na guerra espiritual as armas da carne são absolutamente inúteis. Todo aquele que as usar, sem dúvida, será vencido por Satanás. Segundo está registrado em Efésios, capítulo 6, as armas espirituais são de muitos tipos, e a mais eficaz dentre essas armas é a oração, mencionada no versículo 18. Em verdade, estamos sem força e, portanto, incapazes de fazer justiça contra o nosso adversário, mas podemos orar a Deus pedindo-lhe que nos vingue. A oração é a melhor arma ofensiva contra o nosso inimigo. Mediante ele, podemos preservar intacta a nossa linha de defesa. Mediante a oração também, podemos atacar nosso inimigo e infligir grande perda em seu plano, obra e poder. Esta viúva compreendeu que se lutasse sozinha contra seu adversário não venceria, porque ela, sendo viúva e fraca, não podia jamais levar vantagem contra um vilão como ele. Da mesma maneira, se os filhos de Deus lutarem independentemente sem confiar, por meio da oração, no poder de Deus e no seu apoio para acusar o inimigo e pedir a Deus vingança, eles também serão feridos pelos dardos inflamados. Nesta parábola, o Senhor Jesus ensina-nos a melhor maneira de vencer o adversário, que é orar dia e noite a Deus, pedindo-lhes que julgue nossa causa contra o inimigo. A oração que resiste a Satanás. A Bíblia dá-nos muita ajuda nessa questão de orar contra Satanás. Aqui examinaremos algumas dessas passagens para aprendermos como oferecer tal oração. Lembramos como em Gênesis 3, Deus puniu e amaldiçoou o diabo depois de sua primeira operação maligna. Nessa maldição divina, Deus predisse claramente que a cabeça do diabo seria esmagada pelo Senhor Jesus na cruz. E assim, sempre que sofremos nas mãos do diabo, poderemos nos aproveitar do castigo que lhe foi infligindo, orando: ó Deus, amaldiçoa Satanás de novo para que não possa fazer o que deseja. Tu o derrotastes no jardim do Éden. Peço-te que amaldiçoes de novo, colocando-o novamente sob o poder da cruz, a fim de imobilizá-lo. O que o diabo mais teme é a maldição de Deus. No momento em que Deus amaldiçoa, Satanás não nos ousa ferir. Está registrado em Marcos capítulo 1, que quando o Senhor Jesus expulsava os demônios, não lhes permitia falar. Portanto,
Quando Satanás usa pessoas para proferirem muitas palavras de incompreensão ou violência, podemos pedir ao Senhor que feche a boca e que não lhe permita falar por meio deles. Às vezes, quando pregamos o Evangelho ou ensinamos as pessoas, podemos pedir ao Senhor que proíba o diabo de falar a nosso auditório, para que ele não induza as pessoas a duvidarem da palavra de Deus, nem resistam a ela. Lembramos da história de Daniel na cova dos leões. Eis uma oração bastante eficaz. Ó Senhor, fecha a boca do leão, não permitas que ele fira teu povo. Mateus capítulo 12 dá-nos outro bom exemplo de oração do Senhor. Como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo? E então lhe saqueará a casa. Versículo 29. Sabemos que o valente a quem se refere o Senhor é Satanás. A fim de vencer a Satanás primeiro, precisamos amarrá-lo, assim imobilizando. Nós mesmos, é claro, não temos a força para amarrar o valente e fazer com que perca sua liberdade de resistir às nossas obras, mas podemos orar. Em nossa oração, podemos pedir a Deus que amarre Satanás e o torne impotente. Toda vez que começarmos uma obra, se primeiro amarrarmos Satanás em oração, nossa vitória é certa. Devemos sempre orar. Ó Senhor, amarra o valente. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. 1 João capítulo 18. Assim que percebemos que certa obra é do diabo, podemos orar como segue. Ó Deus, teu Filho se manifestou para destruir as obras do diabo. Agradeço-te ele ter destruído as obras do diabo na cruz, mas o diabo está operando novamente. Por favor, destrói sua obra em nós. Destrói a sua manipulação de nossa obra, destrói seus artifícios em nosso ambiente e destrói todas as suas obras. Quando oramos, podemos orar segundo a situação no qual nos encontramos. Se notarmos que Satanás está trabalhando em nós, em nossa família, em nosso emprego, em nossos estudos ou em nosso país, podemos pedir que Deus destrua sua obra nessa área particular. Judas registra o que o arcanjo Miguel disse a Satanás: o Senhor te repreenda. Depois de tal passagem, Satanás já não ousou resistir. Portanto, podemos usar esta mesma palavra para a nossa oração contra ele. Pedimos ao Senhor que repreenda o inimigo. Devemos saber que o Senhor dá ouvido a esse tipo de oração. Se pedirmos que ele repreenda, ele repreenderá. Devemos também crer que depois que o Senhor tiver repreendido a Satanás, o inimigo já não é capaz de resistir, pois teme a repreensão do Senhor. Quando nosso Senhor repreendeu o vento e o mar, estes elementos deram ouvidos à sua voz, e imediatamente o vento cessou e o mar se acalmou. Sua repreensão produz o mesmo efeito sobre Satanás. Ao ler os Salmos, veremos quão eficaz é a repreensão do Senhor. Então se viu o leito das águas e se descobriram os fundamentos do mundo. Pela sua repreensão, Senhor, resfolgas das tuas narinas. Antes a tua repreensão, ó Deus de Jacó, paralisaram carros e cavalos. Está queimada de fogo, está decepada. Perecem pela repreensão do teu rosto. A tua repreensão fugiram, a voz do teu trovão bateram em retirada. Repreendeu o mar vermelho e ele secou. Estes versículos bíblicos, encontrados em Salmos, mostram-nos o poder da repreensão do Senhor. Se o Senhor repreender a Satanás, esse jamais poderá resistir. Quando o inimigo nos oprime, devemos pedir que Deus o repreenda. Está escrito em Mateus capítulo 16 que, por amor da afeição humana, Pedro desejou impedir que Jesus fosse à cruz. O Senhor o repreendeu dizendo: arreda, Satanás. Verso 23. Sempre que o diabo fizer uso de nossos amigos e parentes para impedir-nos, por amor da afeição humana, de fazer a vontade de Deus, podemos pedir que Deus afaste Satanás de nós. Está registrado em Mateus capítulo 6 que o Senhor Jesus nos ensina a orar desta maneira: livra-nos do mal. Verso 13.
Como não sabemos, o maligno virá para importunar-nos. Devemos sempre fazer essa oração. Nosso Senhor Jesus, despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Colossenses capítulo 2, versículo 15. Sempre que virmos o poder do diabo operando, devemos permanecer à sombra da cruz, pedindo ao Senhor que exponha o diabo ao desprezo uma vez mais. O diabo já sofreu a vergonha na cruz, de modo que, baseado em sua primeira humilhação, podemos pedir ao Senhor que o exponha ao desprezo novamente. Humilhado, ele não ousa levantar a cabeça. Então, como poderá importunar-nos de novo? Portanto, oremos. Ó Senhor, agora estamos firmados aos pés da cruz, pedindo-te que novamente desfaças a terrível arrogância do diabo.